Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, que alegria estar aqui nesta noite, podendo conhecer esta igreja querida, esta igreja amada, primeira igreja presbiteriana de Itapevi, pastoreada pelo nosso irmão, como já dito aqui, amigo também, o reverendo Djavan, com quem nós tivemos aí a oportunidade de caminharmos, como já dito, ali no seminário JMC, tempos de alegrias, mas tempos também difíceis, de muitas demandas, obviamente, que exigiam bastante, mas Deus concedeu graça a ambos, e hoje nós podemos, cada um, respectivamente, estarem aí pastoreando o rebanho que o Senhor Deus tem confiado a cada um de nós. E eu me alegro por poder estar aqui nesta noite, de poder aqui encontrar o povo de Deus, que ama o Senhor Deus, que serve ao Senhor Deus com alegria e de todo coração. E a minha oração é para que assim, os irmãos que comemoram aí 18 anos, de organização eclesiástica, continuem assim servindo ao Senhor Deus, sendo grato ao Senhor Deus que tem chamado a cada um e dado a cada um o privilégio de poder servi-lo em sua expressão local aqui neste lugar. Portanto, ame esta igreja, porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual cada um de nós fazemos parte, e em particular os irmãos aqui na sua expressão local, nós lá na igreja presbiteriana da Vila Jaguara, e assim respectivamente cada um de nós servindo ao Senhor Deus, onde o Senhor Deus nos tem chamado, nos dando o privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo Jesus, do qual Ele é a cabeça. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Parabéns à igreja, que Deus continue abençoando o pastor, abençoando o conselho desta igreja, bem como a junta diaconal e toda a membresia, todas as sociedades internas, que sejam assim grandemente abençoadas pelo Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidá-los neste momento para abrirmos juntos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12. E eu estarei fazendo, irmãos, a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como povo teu, na presença tua, te louvando, te adorando, te bendizendo, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos pelo ensejo desta ocasião que nos reunimos aqui, para também expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, pelos 18 anos de organização eclesiástica desta igreja. Somos gratos porque sabemos que a boa mão do Senhor, ó Deus, tem estado sobre esta igreja, tem conduzido esta igreja, Senhor Deus, de modo que neste momento, esses irmãos que ora alegres com o ensejo da data, podem certamente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor.
E a nossa convicção é a de que o Senhor, que até aqui tem ajudado esta igreja, tem sustentado esta igreja, o Senhor há de continuar ajudando e a sustentando todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor, ó Deus, também fale aos nossos corações, por meio da palavra Tua, que é fiel, que é viva e que é digna de toda aceitação. Edifica-nos, ó Deus, por meio da palavra Tua, e usa, Senhor Deus, o Teu servo como instrumento em Tuas mãos, para ministrar a palavra do Senhor, ó Deus, com fidelidade, com autoridade, poder da parte do Senhor. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, ela descreve a vida cristã de várias maneiras. E uma das maneiras que a vida cristã ela é descrita nas Escrituras é que a Bíblia descreve a vida cristã também como uma corrida. E nós precisamos entender que ao descrever a vida cristã como uma corrida, a Bíblia não a apresenta como uma corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros, basicamente, é uma corrida que envolve apenas explosão. É aquela corrida onde a pessoa, quando ouve o tiro de largada, ela simplesmente tem uma explosão de energia para poder percorrer essa distância extremamente curta de 100 metros. E aí nós vemos o tempo, que alguns conseguem atingir ali em frações de segundos, percorrer assim essa curta distância de 100 metros. A vida cristã não é como uma corrida de 100 metros. A vida cristã, ela é melhor definida como uma maratona. Uma maratona, como nós sabemos, é um percurso mais longo, é um percurso de 42 quilômetros e 195 metros. E o que nós entendemos é que, diferentemente de uma corrida de 100 metros, que é basicamente explosão, uma maratona, ela requer perseverança. Uma maratona, ela exige da parte dos corredores resiliência. Ao mesmo tempo, dentro dessa relação de sinônimo, exige também uma constância por parte daqueles que estão envolvidos nesta corrida. De modo que nós podemos defini-la como sendo melhor assim, descrita como uma corrida que exige perseverança. E é assim que a vida cristã, ela nos é apresentada nas Escrituras, e de uma maneira bem particular, é assim que a vida cristã, ela nos é apresentada aqui no texto que nós acabamos de ler, de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. O autor da carta aos Hebreus, ele está lembrando a estes irmãos de que eles estão em uma espécie de corrida. Por isso é que aparece aí no texto a expressão, no versículo 2, no versículo 1, corramos. E nesta corrida, o autor da carta aos Hebreus mostra a esses irmãos a necessidade deles perseverarem. Aliás, perseverança é um tema recorrente nesta carta do autor aos Hebreus. No capítulo 12, de 1 a 3, ele fala da necessidade da perseverança. No versículo 7 do capítulo 2, aparece novamente a palavra perseverança. No capítulo 10, no versículo 32, novamente aparece ali a expressão perseverança. E por que o autor da carta aos Hebreus está lembrando a esses irmãos da necessidade deles correrem, mas correrem com toda a perseverança, mostrando a eles a necessidade deles se manterem nessa corrida de modo perseverante? A razão, meus irmãos, é porque os cristãos judeus
que receberam esta carta por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. Há aí uma discussão, com relação à data, e não é bem precisa, por isso ela fica situada aí entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. E o que estava acontecendo no contexto desta carta? Os cristãos judeus estavam ficando cansados e de alguma forma eles queriam desistir, e alguns já estavam desistindo e retornando às práticas do judaísmo. Diante deste cenário, o autor da carta aos Hebreus vai estimular esses irmãos a continuarem avançando em sua vida cristã como corredores que estão em uma pista correndo a corrida da vida cristã. E aqui nesse texto, ele ressalta 3 atitudes que estimulam o cristão a correr com perseverança, a avançar sempre em meio às dificuldades. E nós veremos que para estimular o cristão a correr com perseverança, a avançar sempre em meio às dificuldades, o autor da carta aos Hebreus os recomenda, em primeiro lugar, a olhar ao seu redor e ver o exemplo dos cristãos que correram esta corrida e que venceram. Olhem mais uma vez para o versículo 1 do capítulo 12, quando ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, grande nuvem de testemunhas, uma congregação de testemunhas. E que testemunhas são estas? São aquelas testemunhas que estão descritas no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quando nós olhamos a partir do versículo 4, e nós temos aqui uma série de nomes que nos são apresentados dentro daquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Nos fala de homens como Abel, de homens como Noé, homens como Abraão, homens como Moisés, homens, enfim, que fazem parte desta galeria de heróis da fé, que fazem parte daquilo que o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, no versículo 1, está chamando de grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, há algo que nós precisamos entender aqui nessa expressão, grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que aqui o texto, ele não sugere que esses homens e mulheres que já não estão mais entre nós, que estes homens e mulheres que agora se encontram no céu, nós não podemos pensar que agora eles estejam nos observando de lá dos céus, enquanto nós estamos aqui participando desta corrida como igreja militante, uma vez que eles já fazem parte da igreja triunfante. Nós, igreja militante, estamos aqui militando. Nós não podemos achar que eles que fazem parte da igreja triunfante estejam lá de cima, olhando para nós como uma plateia num estádio, sentada na arquibancada, e ao mesmo tempo eles estão agora torcendo para mim, torcendo para você e dizendo assim: não desista, Rivles, não desista de Javan, continue, vá adiante. Não, não é isso que o autor da carta aos Hebreus pretende nos ensinar, quando ele diz que nós temos aqui grande nuvem de testemunhas. A palavra aqui, testemunhas, o termo grego traduzido para testemunhas aqui, não se refere a espectadores, mas a palavra aqui é aquela que dá origem à palavra Marte.
De modo que o que o autor aos Hebreus quer nos ensinar é que essas pessoas que fazem parte dessa galeria de heróis da fé do capítulo 11, elas não testemunham o que nós fazemos, ela não nos observa quanto ao que nós estamos aqui fazendo, ora torcendo por nós, ora se vangloriando em relação a nós e dizendo assim: olha, eu passei por coisa pior e eu perseverei. Não, não é isso. Elas não testemunham o que nós fazemos, mas elas testemunham para nós. Elas testemunham para nós o quê? Elas testemunham para nós que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. De modo que o Deus que sustentou Abel, o Deus que sustentou Noé, o Deus que sustentou Abraão, o Deus que sustentou a Moisés, o Deus que sustentou a Davi, o Deus que sustentou a tantos outros servos e servas dele, é o mesmo Deus que nos sustenta, para que nós possamos correr esta carreira com perseverança. E eles, meus irmãos, eles perseveraram, eles foram fiéis e foram fiéis até ao fim. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos mostra, no capítulo 11, versículo 2, quando ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O versículo 39 do capítulo 11 nos diz assim: ora, todos estes que obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Mas notem, os irmãos, que está sendo dado aqui um testemunho dessas pessoas, de que elas obtiveram um bom testemunho porque elas perseveraram. E agora, todos estes do capítulo 11 estão dando um claro testemunho para mim e para vocês, de que é possível continuarmos correndo esta corrida cristã. E meus irmãos, nós sabemos que ao longo dessa caminhada cristã, nós vimos muitas pessoas se achegando à igreja, mas ao mesmo tempo, nós também tristemente vimos muitas pessoas indo embora. Há um hino que nós cantamos que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros estão correndo, mas estão correndo sem fervor, estão correndo sem motivação, estão na corrida cristã, mas estão moribundos, estão cabisbaixos, perderam a alegria, perderam o entusiasmo, perderam a disposição. Por isso nós precisamos olhar para essa grande nuvem de testemunhas e entendermos que nós precisamos correr com perseverança. E uma das formas de corrermos com perseverança e avançar sempre é, meus irmãos e minhas irmãs, conhecer os homens e as mulheres piedosas do passado, que completaram a corrida e que venceram. E eu sei que, ao olharmos para a história desta igreja, certamente há irmãos que já não fazem mais parte desta igreja militante, mas que um dia fizeram parte dela. Irmãos que certamente
já estão nos céus com o Senhor. Irmãos e irmãs que já agora estão lá na igreja triunfante, mas a vida desses irmãos e irmãs que um dia estiveram entre vocês aqui, fazendo parte desta igreja militante, a vida deles dá um testemunho para os que aqui estão ainda. Um testemunho de que nós podemos avançar sempre, nós devemos perseverar, olhando para o exemplo de fé destes que outrora serviram a Deus entre nós. E meus irmãos, nós precisamos olhar para os testemunhos destes que outrora serviram a Deus, a fim de sermos estimulados na caminhada cristã. Eu tenho alguns exemplos, obviamente que todos estes aqui da Bíblia, mas Deus tem me dado a graça, ao longo de todos esses anos que eu sirvo a Deus, ter exemplos de homens e mulheres piedosas e que têm perseverado até o momento. Deus me deu a graça de, no ano de 2001, trabalhar como evangelista leigo ainda, numa cidade chamada Rubim, lá em Minas Gerais, porque eu sou de Minas, e eu me lembro que Deus me deu um grande privilégio de poder conhecer e poder conviver com um presbítero, chamado presbítero Eracilton Gama. Talvez o Djavan não se recorde dessa experiência em sala de aula, mas eu me recordo que ele estava lá na sala de aula, quando um dos nossos professores, reverendo Jorge Alberto Canelhas, fez uma pergunta em uma das aulas sendo ministradas a nós, e ele perguntou a nós da seguinte maneira: quem são as suas referências pastorais, ministeriais? E eu lembro que cada um falou, pastor fulano, falou fulano de tal, cicrano, e eu me recordo de naquela ocasião ter dito: a minha referência é o presbítero Eracilton Gama. E eu me lembro que estava todo mundo falando nome de vultos, pastores renomados da nossa igreja, e louvado seja Deus por isso. Não estou diminuindo absolutamente ninguém aqui, assim quero que os irmãos entendam, mas eu fiz questão de ressaltar o testemunho desse irmão. E esse irmão continua vivo, servindo a Deus ainda lá na cidade de Almenara, e continua sendo um estímulo para a minha vida cristã. Vez ou outra, quando as coisas se tornam difíceis, às vezes eu penso em desistir também, porque eu sou humano, como todos vocês aqui o são, mas sempre olho para exemplo desses que aqui estão na Bíblia, mas olho para exemplo de homens como este que eu estou dizendo a vocês, e sou assim reanimado a continuar perseverando, servindo a Deus, avançando nessa carreira cristã todos os dias, para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus nos mostra aqui uma segunda atitude para estimular o cristão a correr com perseverança e avançar sempre em meio às dificuldades. Primeiro, ele fala da necessidade de olhar ao redor e ver o exemplo daqueles que estão à nossa volta, dando testemunho e testemunhando para nós de que Deus é o Deus que nos capacita, de que Deus é o Deus que nos sustenta até o fim. Mas em segundo lugar, o autor da carta aos Hebreus vai mostrar a nós agora a necessidade de olharmos para nós. E aí no versículo 1 ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, olhando mais uma vez para a analogia da corrida, nós sabemos que um atleta, antes de correr, de participar de uma corrida, ele se prepara,
E parte da sua preparação envolve caminhada, envolve corrida, envolve exercícios aeróbicos, envolve exercícios de musculação, enfim, ele precisa se preparar bem para a corrida. Mas é interessante que quando chega o dia da corrida, ele está lá livre de todo peso. Pelo menos eu nunca vi um maratonista correndo com a bola de 100 quilos amarrada aos pés. E certamente você nunca viu isso também. Seria algo extremamente incomum. Já é difícil percorrer 42 quilômetros, enfim, livre, desimpedido. Imagine com um peso atado aos pés. Ele precisa estar livre. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está mostrando para nós a necessidade de que nós, nesta corrida da vida cristã, também precisamos estar livres de todos os embaraços, estarmos livres de todos os pesos. Precisamos estar com a nossa roupa cingida, pronta para a corrida. Bem como também ele mostra a necessidade de estarmos livres de todos os embaraços, livres também de todos os pesos. E quais são os pesos que devemos remover a fim de corrermos esta corrida e vencermos nesta corrida? Meus irmãos, os pesos aqui é tudo aquilo que representa algum empecilho para o nosso avanço. Por isso que o autor diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, e agora ele diz do pecado, que tenazmente nos assedia. Dioturnamente nós somos assediados pelo pecado. É verdade, não é sempre que você é assediado pelo pecado que você peca. Você tem resistido, mas sempre somos assediados pelo pecado. Essa é uma constatação que o autor da carta aos Hebreus nos mostra aqui nesse texto. Mas, meus irmãos, é verdade que, tristemente, o pecado ainda é uma realidade em nossas vidas, a menos que eu esteja aqui pregando em uma igreja de crentes totalmente santos e que não cometa nenhum tipo de pecado, e se assim o for, vocês estão livres para atirarem a primeira pedra, tá bom? Mas o pecado continua sendo uma realidade nas nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos diz em Lucas, no capítulo 21, versículo 34, quando ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Paulo, igualmente, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Estes, meus irmãos, são alguns exemplos de embaraços, são alguns exemplos de pesos, de pecados que nós precisamos desembaraçar, que nós precisamos nos livrar de todos eles, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós estamos numa corrida cristã, e não basta simplesmente a consciência de que nós estamos nesta corrida cristã, é preciso termos uma consciência clara acerca do modo como nós estamos correndo, e olharmos para nós,
e vermos se há em nós algum peso, e vermos se há em nós algum embaraço, e nos livrar disso tudo. E talvez há aquelas coisas que estão ocultas demais aos nossos olhos, e aí nós devemos nos lembrar da oração do salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, quando o salmista, fazendo a sua oração, fazendo a sua confissão a Deus, ele diz: Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, me sonda, vê se há em mim, Senhor, algo que esteja se tornando um embaraço para a minha vida, Senhor. E ele pede a Deus para sondá-lo, e pede a Deus para que pudesse o conduzir pelos caminhos de retidão e de justiça. Talvez quando você ouve essa palavra e você não vê nenhum desses pecados aqui mensurados, mas eu convoco você a olhar para dentro de você e dizer como o salmista: Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algo que está se tornando um peso na minha vida, vê se há em mim, Senhor, algo que está se tornando um embaraço na minha vida, vê se há em mim, Senhor, algo que está trazendo essa desmotivação, que eu não tenho mais desejo de orar como orava antes, essa desmotivação que eu não consigo ler a Bíblia como eu lia antes, essa desmotivação que quando chega a hora de vir ao culto eu penso, repenso, eu vou, não vou, quando chega a hora de ir para a escola dominical eu fico pensando, eu vou, não vou, fico em casa. Vê se há em mim, Senhor. Nós precisamos correr com perseverança, meus irmãos. E aquilo que nós fazemos aqui na igreja é parte desta corrida. É algo extremamente necessário para que nós possamos correr bem. Não abra mão da sua vida com a sua igreja. Não abra mão do culto, não abra mão da escola dominical, não abra mão da reunião de oração. Eu não sei aqui, mas lá pelo menos comigo já vai uma luta, meu irmão. Quando fala de reunião de oração, eu falo: meu Deus do céu, não é possível que essa geração não está lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e que diz que a igreja perseverava unânime em oração, tinha prazer em estar na casa de Deus, caminhando de joelhos, orando e buscando ao Senhor. Irmãos, nós temos nos tornado esta geração onde muitos estão correndo, meus irmãos, mas estão correndo sem fervor. Não há mais aquele primeiro amor. E muitos estão assim correndo, desculpe a expressão coloquial, aos trancos e barrancos. Amém. Pelo menos tá aí, né? Tem que estar um empurrando, bora, vamos lá. Mas, queridos irmãos, nós precisamos entender a natureza desta corrida cristã, e nos desembaraçar de todo o peso, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, para que ao final dela nós podemos dizer exatamente o que o apóstolo Paulo disse ao chegar ao fim da sua corrida, quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, que está lidando com as demandas da igreja de Éfeso, somada à realidade de que haviam falsos mestres. E Paulo, a fim de estimular a Timóteo, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, mostrando a necessidade de perseverar. E agora Paulo, já sentindo o hálito da morte aqui na sua nuca, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo, eu completei a carreira, eu permaneci na corrida, eu fui até o fim, Timóteo, eu guardei a fé. Querido irmão, combata o bom combate, complete a carreira, permaneça. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei nem como você chegou aqui hoje,
como está seu coração, o que se passou na sua mente, o que se passou no seu coração, talvez, quem sabe, pensamento de desistir. Mas lembre-se, complete a carreira, guarde a fé, persevere, olhe para dentro de você e diga, desembarace de todo o peso, de todo o pecado, peça ao Senhor para te sondar, para que você esteja de fato correndo desimpedidamente esta carreira da vida cristã, meus irmãos. Paulo fez assim. Paulo sabia que a linha final estava chegando, mas havia uma coroa de justiça o aguardando. E nós devemos ter isso em mente também. E por isso nós devemos correr com perseverança, porque o nosso objetivo é chegar à linha final. Nosso objetivo é esse, não é correr até a metade. Eu tenho um cunhado que gosta muito de correr, e ele leva a família lá para correr. Eu ainda não fui porque é no domingo, não dá, né? Domingo é igreja, dia do Senhor, enfim, mas e aí alguns, quando ele está chamando para correr, aí eu vejo eles falando, mas eu só vou lá para participar, né? Porque o importante é participar, já vai com esse argumento, né? E alguns dizem assim, eu só vou a metade, tá bom? Tem a metade ali, e aí na metade eu paro, está tudo certo. Irmãos, nós não somos chamados para correr a metade da corrida, é para percorrer a corrida toda. E quando é que a corrida acaba? Quando Cristo voltar, ou Cristo nos chamar. Cristo chamou Paulo, e eu não sei quando é que Cristo vai me chamar, quando é que Cristo vai te chamar. Eu não sei o dia que Cristo vai voltar, mas eu sei que eu e vocês devemos permanecer correndo. Mas em último lugar, irmãos, o autor da carta aos Hebreus nos apresenta uma última atitude para estimular o cristão a correr com perseverança e avançar sempre em meio às dificuldades. Primeiro ele falou da necessidade de olhar ao redor para a nuvem de testemunhas. Depois ele nos falou sobre a necessidade de olharmos para nós e desembaraçarmos de todo peso e do pecado. Agora o autor da carta aos Hebreus nos fala acerca da necessidade de olharmos para Jesus Cristo. O versículo 2 ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição por causa dos pecadores, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Notem os irmãos aqui a expressão olhando firmemente. O autor da carta aos Hebreus ela é intencional quando ele diz olhando firmemente, porque via de regra nós somos muito tentados a dar aquela olhada de relance. Você dá aquela olhada, muda o seu foco, olha aqui, muda para lá. Não, o autor da carta aos Hebreus está dizendo olhando firmemente, é olhar e permanecer olhando, olhar e permanecer olhando o tempo todo. E um corredor em uma corrida, meus irmãos, ele não está necessariamente olhando para os quilômetros que ainda faltam, ele está olhando para a linha de chegada, porque se você vai correr e fica olhando para os quilômetros que ainda faltam, é bem provável que você se sinta desestimulado no percurso que você está correndo. Mas quando você o faz olhando firmemente para a linha de chegada, não importa a distância que ainda resta, porque você tem um objetivo, você tem um foco, e o seu foco é a linha de chegada. O foco nosso aqui é
Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está chamando a atenção desses irmãos, para que eles pudessem manter os olhos focados em Jesus. E eles deveriam fazer isso sem distração, apresentando aqui Jesus como o verdadeiro exemplo, embora ele já tenha falado da grande nuvem de testemunha, falando da necessidade de olharmos para nós, mas ele chama a nossa atenção sobretudo para olharmos para Jesus e permanecermos olhando para o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, é verdade, como nós cantamos o hino 132, na sua segunda estrofe, deste hino diz assim: eis um mundo tentador a querer nos atrair. Nós temos um mundo tentador querendo nos atrair o tempo todo, e além do mundo tentador, nós temos o próprio tentador nos tentando também de todas as formas, para fazer com que eu e vocês nos sintamos desestimulados nesta caminhada cristã e venhamos simplesmente cruzar os braços, ou talvez, quem sabe, desistir dela, porque muitas vezes ele nos tenta dizendo: não vale a pena, olha quanta luta, olha quanta provação, não vale a pena, é melhor desistir agora, eu tenho coisa melhor para te oferecer. Não foi isso que ele fez com Jesus lá no deserto? Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, não pelo Espírito Santo, mas ser tentado pelo diabo, porque ele é quem tenta. E o que o diabo tentou o tempo todo com Jesus? Foi: não vale a pena essa sua missão, eu tenho coisa melhor para te oferecer, desista desse plano seu aí, vai dar ruim para você, eu estou te avisando. E ele continua fazendo isso comigo, fazendo isso com vocês o tempo todo, nos dizendo: é melhor desistir. Mas nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que desistir não é uma opção para nós. O autor da carta aos Hebreus só nos mostra uma opção: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o autor da nossa fé, Jesus Cristo é o consumador da nossa fé, mas Jesus Cristo também é para mim, é para todos nós um exemplo de fé. Jesus Cristo, meus irmãos, ele perseverou até o fim pela fé. Nós vemos o autor da carta aos Hebreus nos mostrando a realidade dura e difícil vivenciada pelo Senhor Jesus Cristo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez caso dos impropérios, da ignomínia, ele suportou tudo isso. Versículo 3 diz que ele suportou oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós vemos Jesus lá no Getsêmani, naquele momento crucial, fazendo aquela oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E Jesus permanece no centro da vontade de Deus. E por fim, Jesus suporta a cruz e suporta o pior de todos os sofrimentos na cruz, que foi a separação do Pai por conta dos nossos pecados. Mas por fim, ele pôde ali na cruz proferir a sua última palavra: tetelestai, está consumado. Tudo que estava escrito e determinado está consumado. Tudo o que me foi designado foi feito, e agora eu posso dizer: está consumado. Não será diferente em minha vida e na sua vida, irmãos.
Nós precisamos estar olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, mas que também é um exemplo de fé para nós e de perseverança pela fé. Sermos estimulados dia após dia, olhando para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, Cristo Jesus, e sendo nós mesmos sustentados por esta fé em um Deus que cuida e que sustenta os seus. Por isso, mantenha os olhos fixos da fé em Cristo Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, a consumação da vontade do Pai, a exaltação, Jesus, ele suportou tudo aquilo. E por fim, pôde desfrutar de toda esta alegria proposta. Mas ele suportou o que tinha que ser suportado. E meus irmãos, nós estamos numa corrida cristã, e o grande problema, irmãos nossos, é que nós, irmãos, queremos a religião vida fácil, porque a religião vida fácil é a religião que está sendo apresentada para muitas pessoas, e ela é extremamente agradável, mas essa não é a verdade que nos é apresentada no Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, ele diz que todos quantos querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos, sofrerão perseguições, não apenas perseguições externas, mas sofrerão também as provações. E a vida do cristão, deixa eu dizer para vocês, é uma vida de provação mesmo, irmãos. Tiago, quando escreve a sua carta, ele escreve aos irmãos e diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação. É isso que ele diz? Não, né? Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, porque a vida cristã é assim mesmo. Saiba que ser crente no Senhor Jesus, saiba que estar nessa corrida cristã é estar também debaixo de provações, mas nós devemos olhar firmemente para o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus, e permanecermos com os olhos em Cristo, porque é Ele, Jesus, quem nos sustenta em meio às nossas provações, meus irmãos. Pedro, quando Jesus veio ter, caminhando por sobre as águas, pediu a Jesus, se é o Senhor, que eu também possa ir, e o Senhor Jesus diz: pode vir, porque sou eu mesmo. E Pedro vai, e Pedro está olhando para o Senhor Jesus, mas o texto de Mateus capítulo 14, 22 a 33 nos diz que Pedro, indo em direção a Jesus, começou a olhar e a observar a força do vento, e Pedro deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para a força do vento, e o texto diz que Pedro começou a submergir, a afundar, e Pedro então agora clama, ele grita, e o Senhor Jesus agora o toma pelas mãos e leva Pedro agora para dentro do barco, meus irmãos. E muitas vezes a minha experiência, a sua experiência é a experiência de Pedro. Muitas vezes nós reparamos na força do vento, nós reparamos nas circunstâncias adversas, tiramos os olhos de Jesus e nós começamos a submergir, mas esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que está conosco sempre, e é Ele quem nos sustenta e quem nos coloca de pé novamente para nos ensinar: mantenha os seus olhos em mim. Não repare na força do vento, não fique se distraindo com as provações, não se distraia diante delas, mas permaneça olhando para mim o tempo todo. E eu concluo, meus irmãos, esse sermão nesta noite, destacando que enquanto nós corremos neste percurso proposto por Deus a nós, nós devemos correr com perseverança, avançando sempre para isso. Nós devemos olhar para o exemplo de servos do passado que perseveraram. Olhe para o exemplo de homens e mulheres do passado que perseveraram e sejam estimulados
com o testemunho deles, a perseverarem também, se lembrando de que eles perseveraram, não porque a força estava neles, mas porque Deus os capacitou e os habilitou para que eles pudessem perseverar, e creia que esse mesmo Deus que os capacitou é o mesmo Deus que também irá capacitar você. Mas lembre-se de olhar para você e desembaraçar de todo o peso do pecado. Corra de maneira adequada a carreira cristã. Olhe para a sua vida e veja o que tem se tornado um embaraço para você. Olhe para a sua vida, o que tem se tornado impeditivo para você correr bem essa carreira? Talvez você está servindo a Deus há tanto tempo, e você olhe para você e faz uma retrospectiva e fala: mas eu tinha tanto entusiasmo, eu tinha tanta disposição, eu tinha tanta motivação, e eu não sei o que está acontecendo, eu estou assim, desanimado, eu estou desanimada. Examine sua vida, olhe para você e veja se não há algo aí do qual você precisa se desprender, desembaraçar. Mas mantenha os olhos fixos em Jesus. Olhe sempre para o Senhor Jesus, porque Jesus é aquele acerca de quem Paulo pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo quem nos fortalece, para que nós possamos correr com perseverança. A força não está em mim, a força não está em você, a força está em Cristo Jesus. E ore e diga: Jesus, aumente a minha fé, Jesus, e me capacite para que eu possa completar esta corrida da vida cristã. E que esta igreja, que hoje completa neste mês 18 anos de organização eclesiástica, que tem corrido até aqui com perseverança, que até aqui tem avançado, que essa igreja continue assim, que ela continue avançando, que ela continue perseverando, imitando o exemplo de fé de irmãos do passado, se abstendo como igreja de tudo aquilo que possa se tornar um peso, e permaneça a igreja olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Olhem para o Senhor Jesus, e certamente o ano que vem, se Cristo não voltar, esta igreja estará aqui comemorando seus 19 anos, e assim sucessivamente, até que Cristo Jesus volte. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.